Salve, Calovers! Como prometido, trouxe aqui minha noiva Carol para vocês a conhecer, para que ela possa ajudar vocês e também a noiva, a esposa, a namorada de vocês, para vocês entenderem melhor sobre aquele plano casal que eu falei em alguns vídeos anteriores. Lembra, se você não viu aquele vídeo, o plano que eu faria para vir para o Canadá, se eu estivesse aí no lugar de vocês, com a experiência que eu tenho adquirido aqui hoje, eu fiz um plano, um passo a passo que mostra como você deve fazer através de uma vida a dois, que é a vida que eu tenho com a Carol. Então, como prometido, trouxe ela aqui, ela vai mostrar para vocês alguns dados, alguns exemplos, algumas situações, experiências que ela tem aqui no college, após 2 anos quase terminando o college dela. Então, se você não está com sua esposa do lado, sua namorada, dá um pause nesse vídeo nesse momento. Pegue um papel e caneta, anote alguma coisa, dá replay no vídeo e deixe seus comentários aí na descrição do vídeo, eu vou responder todos vocês, eu prometo. Beleza? Então fica até o final e depois da vinheta. Então, pessoal, fiquem com a gente aí. Vou fazer algumas perguntas para a Carol. E também quero que vocês façam nos comentários, porque eu acho que é mais importante a dúvida de vocês estando aí desse lado, beleza? Amor, o que muitas pessoas querem saber, como é a vida de uma pessoa que faz college internacional? É puxado, é muito puxado. Falar o inglês, ele é essencial, né? Toda vez a gente pensa que, mas eu tenho inglês avançado e tal. Gente, quando vocês chegam aqui, vocês percebem que o nível de inglês que vocês achavam que vocês tinham no Brasil, ele tá um pouquinho mais para baixo. Quando a gente faz college, a gente tá falando sobre estudar todo o conteúdo, todos os assuntos, todo o contato, é 100% uma imersão no inglês, né? Então, demanda bastante dedicação, a gente vem de um outro idioma e são muitos trabalhos. Essa é uma coisa que, assim, mais me impressionou. O Calov sabe, ele me vê aqui sentada fazendo a quantidade de trabalho que eu tenho. É um número muito grande, não à toa. Quando você faz o college público aqui, o seu curso ele é descrito como um curso integral, ele é full time. Justamente por isso você só pode trabalhar meio período. Para quem assistiu o vídeo que ele fala sobre, né, o custo do casal aqui, ouviu ele falando sobre isso, que quem está fazendo o college só pode trabalhar o meio período, justamente porque o curso ele é integral. Então, assim, demanda muito de você, na sua disposição, na sua dedicação, no quanto você vai colocar o seu tempo, todo o seu esforço para você fazer os trabalhos e, claro, o seu nível de inglês, o quanto você está ali estudando, buscando, correndo atrás para que você consiga viver o máximo disso. Amor, existe alguma parte, algum momento que eles conseguem falar a nossa língua? Não, nenhum momento. Você encontrou colegas brasileiras ou brasileiros que pôde te ajudar, às vezes discutir sobre algum trabalho, sobre alguma matéria? Não. No meu curso, eu sou a única brasileira. No meu curso e dentro da minha turma, né, que a gente começa numa turma e termina numa turma, se você, né, for passando todos os semestres, que é o meu caso, você começa e termina numa turma e são as mesmas pessoas e eu sou a única brasileira. Então, pessoal, tá vendo? Você, minha amiga, talvez você, meu amigo também, que queira fazer o college, né, mas normalmente o plano que eu fiz para vocês aí nos vídeos anteriores é um plano onde a esposa vai estudar e o marido vai trabalhar. Então, assim, vamos basear naquele vídeo. Então, hoje o marido não estuda, beleza? Para vocês não ficar perdidos nessa jornada junto com a gente. Amor, qual que é o primeiro passo que a pessoa precisa fazer? Eu acredito que, na verdade, a decisão ela começa com você saber onde você quer chegar aqui no país, né? Sim. Que foi assim que eu tomei a minha decisão. Eu sabia onde eu queria chegar aqui e dentro das minhas possibilidades, dentro daquilo que eu estava vivendo, qual era o melhor caminho para eu chegar onde eu quero chegar. É o college. Então, o primeiro passo é esse, saber onde você quer chegar, para ver se o college ele é viável, se ele vale a pena para você. Entender se você tem um nível de inglês que é requerido para você conseguir entrar no college, porque eu vejo muita gente só focada na prova do inglês para entrar no college. Sim. Mas você tem que estar preocupado, não é só se você vai alcançar a nota, é se você vai conseguir acompanhar o curso, porque ele é 100% inglês. Sim.
né? E se você for fazer na base da tradução as coisas, não sai igual. Às vezes a pessoa não consegue passar porque ela não consegue acompanhar o inglês. Então, para mim, o inglês, respondendo a sua pergunta, é a coisa mais crucial para você fazer o college. Eu acho que a terceira coisa na hora de você também tomar essa decisão é colocar na balança o que você quer fazer, onde você quer chegar, qual é o seu nível de inglês e dentro disso, quais são as melhores opções de curso para você. Né? No meu caso, era fora de cogitação, sair da minha área, mesmo porque é uma área que ela tem muita possibilidade aqui, tem muita chance de você crescer aqui se você se dedicar, se você fizer o caminho aqui um pouco que eu fiz. E eu acho que é basicamente isso. Sim. Respondi a sua pergunta? Sim, claro. Amor, uma coisa que é muito crucial, né? As pessoas falam em dinheiro. A gente sabe que é caro, já fiz o vídeo, eles já sabem que é muito caro. Hoje você, com o seu parâmetro, você conhece histórias de pessoas que conseguem se manter aqui trabalhando part-time, fazendo college? Ou você acha que é quase impossível ou é muito difícil? Olha, essa pergunta sobre o estudante viver só do trabalho part-time, toda vez eu respondo como depende, né? Depende de se você vai pagar o seu college, se outra pessoa vai pagar o seu college, depende do seu estilo de vida, depende daquilo que você quer fazer, porque hoje se você vem pra cá com o college pago, ou né, você pagou lá do Brasil, você trouxe o dinheiro do Brasil, tem alguém pagando para você, e o seu dinheiro do trabalho part-time, ele for único e exclusivamente para você se manter aqui, para você sobreviver aqui, você consegue sobreviver. Sim. Porque existem pessoas que alugam quartos por 500, 600 dólares. É mais difícil, hoje em dia aqui em Toronto, é mais difícil, mas não é impossível de você achar. Se você for para pontos mais extremos da cidade, você acha. Sim. Né? Então, assim, se você viver com salário aí, vamos colocar um salário mínimo, eu cheguei a ganhar $14,65, foi o mínimo que eu ganhei. Então, eu ganhava uma média de 1.200, 1.150 por mês. 500 dólares um quarto. Né? Ainda sobra um dinheiro para você comprar o passe mensal do metrô, o Presto, e para você se alimentar. Sim. Você sobrevive, né? Você vive completamente sem luxo, você sobrevive. Na minha matemática, né, trabalhando num part-time para você pagar o college, não fecha. Não fecha. É humanamente impossível você pagar $8.000 por semestre ganhando $1.000 por mês. Ainda pagando conta. Se a pessoa ganha $1.000 por mês durante um semestre, ela ganha $6.000. Então, não tem nem como ela pagar o college. Não paga nem o college. Então, meus amigos, Calovers, minhas amigas, Calovers também, esse é o plano que eu baseei, como vocês já sabem, que nós, homens, estaríamos trabalhando duro para fazer com que a nossa esposa estivesse estudando. Por que eu fiz esse plano, pessoal? Quando eu fiz esse plano que eu falei para vocês, eu chamei a Carol, peguei os dados, os valores, tá aqui o card aqui em cima, dá uma olhada nesse card para ver esse vídeo. Eu baseei que vocês viessem para o Canadá com uma intenção de morar no Canadá, de ficar talvez para sempre no Canadá, fazer uma vida no Canadá. Porque se vocês fazem esse plano que eu tracei para vocês, na minha matemática, durante 3, 4 anos, no máximo 5 anos, vocês estão como residente permanente no Canadá. Não foi o meu caso, não foi o meu percurso, mas está sendo o da Carol. Mas é o meu plano. Então ela fez 2 anos de college, agora vai aí para fazer o, como chama? PGWP? PGWP. Ela vai falar um pouco sobre isso também. Então pós-college, aí que começa as coisas a caminhar para vocês melhor. Porque esses 2 primeiros anos, né, que é o college dela, e eu não estava com ela nesse momento, quando ela iniciou, mas como eu pude pegar os números, eu estou imaginando eu no lugar de vocês, Calovers, maridos, vocês trabalhando, ajudando a esposa, ela fazendo só o part-time ali de sábado e domingo, para que ela pudesse focar de segunda a sexta-feira e tirar as notas boas, ser uma pessoa que tivesse nenhum tipo de problema em relação à reprovação, essas coisas. Porque a Carol também vai falar sobre isso, reprovou, jamais. perde o semestre, né? Jamais não reprovo, não. Então, se você, Calover, minha amiga, reprovar, você perde todo aquele investimento de 6 meses. Você tem que fazer o semestre de novo. Fazer tudo de novo. Então, para você que pretende realmente imigrar para o Canadá, fique até o final desse vídeo. Para você que só quer um passeio, pega um visto turista. É a melhor coisa. Vem aqui, conhece o Canadá, saiba como é. Se gostar, estende. Se não gostar, volta para o Brasil.
Porque você pagar um semestre de $8.000 em reais aí, vezes 4, né? Quanto que dá 8 vezes 4? A gente estava pagando uma média de 31 a 35 mil reais. Por semestre. Então, não vale a pena você investir 30 mil reais, de 30 a 40 mil reais, sem saber o que vai acontecer. Entende? Se você está decidido, investe, que vale muito a pena. 2, 3 anos, já começa a mudar a sua vida da água para o vinho. Foi isso que aconteceu comigo. E tem acontecido com muitas pessoas aqui no Canadá. Eu não estou fazendo vídeos para mostrar para vocês uma falsidade. É a minha realidade. Tudo que eu trazer aqui para o canal é vivido por mim ou por pessoas que estão do meu lado, que eu conheço. Entende? Eu não estou ouvindo falar lá fora. Eu estou trazendo o que acontece dentro da minha casa para vocês. Deixa seu like, deixa aqui nos comentários uma dúvida. Eu prometo que eu vou responder. Às vezes pode ser eu respondendo, mas eu vou perguntar para a Carol se eu não souber. Beleza? Amor, sobre tempo, você conseguia ter uma vida normal desde o começo? Ou agora você está mais tranquilo? Como que é fazer college? Qual que é o seu tempo de diversão, de lazer? Tem ou não tem? Como que você equilibrava isso aí? Eu acho que isso também varia muito de pessoa para pessoa e do seu objetivo dentro do college, né? Eu sempre gostei de estudar e isso para mim sempre foi um ponto extra na hora de fazer o college, porque realmente quem não gosta de estudar, não tem prazer em estudar e faz o college como tipo assim, cara, essa é a opção que eu tenho para emigrar para o Canadá, sofre muito, porque como eu falei, a demanda é muito grande. Aqui você tem que estudar antes da aula, durante a aula, pós a aula, e mais os trabalhos e as leituras e tudo mais. E aqui, conteúdo dado é conteúdo cobrado. E eu falo isso com propriedade, porque eu tenho formação no Brasil, né? Eu sou formada em 2 faculdades no Brasil. E eu, apesar de sempre ter gostado de estudar e sempre, né... A gente tem muito trabalho mesmo quando faz faculdade. Aqui eu vi uma coisa assim fora do normal que eu vivi no Brasil. Então, se você quer se formar com honors, eu posso até explicar isso se você quiser. Se você quer ter boas notas, se você quer ter um GPA alto, se você quer ser reconhecida no college pelo seu desenvolvimento, infelizmente você não tem tempo de fazer mais nada, né? Ainda mais se você trabalha, eu trabalho desde sempre aqui, então eu sempre trabalhei no part-time, não só de fim de semana, como o Kalov falou no vídeo, eu sempre trabalhei durante a semana, então às vezes corria de uma aula para o trabalho, do trabalho para a aula, então eu não tinha muito tempo, né? E quando eu podia trabalhar um pouco mais, eu trabalhava no final de semana, então não me sobrava muito tempo, né? Fora a demanda do tempo para você fazer os trabalhos. Então, agora as coisas elas estão... eu tô tendo um pouco mais de tempo, porque é o fim do college, mas ainda assim, até 22 de abril, enquanto eu tô no curso, o bicho pega. Para eles saberem, até para eu entender também, que eu não entendo muito bem, o que é o GPA? GPA é a média global das suas notas, né? Então, eu estudo na Humber College e as nossas notas elas vão de 0 a 100, né? Você precisa ter uma quantia que eu acredito que é 60%, 70% a média. Eu não sei, tá, gente? Eu não sou aluna de média. Você precisa ter 60%, 70% para você conseguir passar. Ser aprovado. Para você ser aprovado, para você conseguir passar o curso. E aí, eu tenho 6 matérias por semestre, né? A gente chama de curso, são 6 cursos que a gente faz. E cada curso desse vale de 0 a 100. Né? Então, a soma de todas essas notas vai dar uma média. Essa média é o meu GPA, que é a média global das minhas notas. Quanto mais alto for o meu GPA, mais altas são as minhas notas. Então, por exemplo, eu fui trabalhar como Beauty Specialist na Shoppers e na aplicação do trabalho eles perguntavam pra mim, qual é o seu GPA? Na entrevista. No formulário para preencher. No formulário. Então, assim, algumas vagas de emprego, quando você fala que você faz o college... Alguns lugares eles vão perguntar qual é o seu GPA. Porque através do seu GPA eles conseguem ver se você é um bom estudante ou se você não é, né? Porque é a média global das suas notas. Então, por exemplo, soma todas as notas. Só que no primeiro semestre. Segundo semestre, a soma das 12 matérias. Terceiro semestre, a soma, entendeu? E aí, sim. Assim por diante. Então, se você cair num semestre... Tipo, você tira notas super baixas num semestre, o GPA já cai. Então, para você manter o seu GPA alto, você tem que ir bem em todos os semestres. Sim. Então, pessoal, tá aí mais uma coisa muito importante para vocês saberem. Isso acontece no Brasil?
A média global, não. Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Então, pessoal, quando uma empresa vai te contratar, na verdade, antes de contratar, ela teve que preencher um formulário, uma aplicação, seria? É uma aplicação. Uma aplicação para uma vaga de trabalho. Lá no formulário tem espaço para você mostrar quais eram as suas notas do seu college. É a média global. Então, assim, lógico, né? Quanto mais, melhor. Super interessante isso, eu acho muito legal. Eu não sou formado, eu não emigrei para o Canadá através de college. O meu caso, vocês ainda vão saber. Estamos aí falando sobre uma possível mentoria comigo para a gente falar mais sobre isso, porque é um caminho que não é tão difícil, mas também é um pouco complicado, exige algumas requisições. Enfim, amor, sobre valores, já sabem que é completamente difícil. Se não vir lá do Brasil, trabalhar aqui é muito difícil. O que você acha mais difícil para nós brasileiros, com a nossa cultura, com o nosso jeito de ser, chegar aqui num college que só tem gringos, ao jeito de dizer? O que você acha mais difícil para você? O que foi mais difícil para você enfrentar nesses 2 anos de Humber? Olha, assim, sendo muito sincera, assim, gente, eu não tive nenhum problema. Eu gosto muito do meu curso, eu gosto muito da Humber. Eu sempre fui muito dedicada quando a gente fala sobre estudo. Então, eu sempre tive na minha cabeça que eu tenho que fazer aquilo que precisa ser feito. Você começou na pandemia, não começou? Comecei na pandemia. Então você não chegou a frequentar a escola em si? Eu fui algumas vezes. Porque eu tenho aula prática. Isso pra mim, na verdade, né, eu tô mentindo se eu não falar que eu não tenho nada. A Humber é muito longe, o meu campus é muito longe, então é uma coisa que pega muito pra mim. Agora, nessa próxima semana, eu vou começar aí, né? Eu vou ter que ir 2 vezes por semana pra lá. Mas eu acho que o que deve pegar para muitas pessoas e que não pegou para mim é que aqui não existe jeitinho, né? Não existe jeitinho. Se o professor ele te dá um trabalho para o dia, sei lá, 5 de abril, é para o dia 5 de abril. Não tem churumela. Não tem churumela, não tem atestado falso, não tem nada disso. Se é pro dia 5 de abril, é 5 de abril. Passou do dia 5 de abril, é redução de 5% da sua nota por dia de atraso. Se entregar, você pode. Sim. Mas é redução de 5% da sua nota por dia de atraso. Né? Sim. Então, assim, e não tem como dar jeitinho. Por exemplo, o sistema que a Humber usa, que é inclusive o sistema que eu usava na Embi Morumbi, chamado Blackboard, cada vez que você faz, se você sobe um trabalho para lá, você vai entregar um trabalho, você recebe um e-mail com um código de entrega. Então, tipo assim, não tem nem como você mentir. Ah, entreguei. Não entregou, você recebeu o código, não tem código, é um sistema. Sim. Então, não tem jeitinho. Pra mim, assim, eu acho que a parte mais difícil foi o relacionamento dentro do college com as pessoas, porque a maioria das pessoas, elas não querem estudar. Mas isso é um problema que você vai ter em qualquer lugar, não é só aqui. Mas o canadense, ele é muito preguiçoso, tá, gente? Não preciso nem falar baixo, né? Porque só tem brasileiro, gente, bora. Mas assim, o canadense é muito preguiçoso. Vocês vão encontrar isso no trabalho, na faculdade, onde vocês forem. O canadense, ele é preguiçoso. Então, gente, eu tenho uma amiga no college, que ela é lá do Vietnã, e é a única pessoa que eu faço dupla, que eu faço trabalho, porque é uma pessoa que realmente quer estar ali estudando e trabalhando junto comigo. Mas eu acho que esse é um problema que eu vejo muitos brasileiros comentando assim que na hora de fazer trabalho em grupo e tudo mais é muito difícil. Porque o canadense em si, ele não é dedicado para estudar, não. Tá vendo, pessoal? Eu acho que é muito bem o sistema canadense, talvez até norte-americano. No trabalho também não tem como dar desculpas, não tem como dar jeitinho. Foi trabalhar, recebeu, não foi. Não importa se choveu, não importa se nevou. Não importa se teve um acidente no meio do caminho e você não foi. Não importa se você tem conjuntivite ou se você está com dor de barriga. Não foi, não recebe. E é isso que o nosso presidente aí atual queria fazer no Brasil. Mas tá difícil, porque é uma coisa que é difícil mudar completamente uma nação. E nós chegamos com essa cultura aqui e tentamos fazer igual, só que não tem jeito. Não tem jeito. Eu já deixei de trabalhar algumas vezes por coisas pequenas que eu me arrependi depois. Porque na semana seguinte meu salário seria menor, seria curto. Então, para você que vem para cá, esquece o jeitinho, esquece tentar tirar vantagem, que é muito difícil. Acontece, todas as nacionalidades fazem as mesmas trambicagens, os mesmos jeitinhos. Só que alguns lugares são mais aceitáveis, outros não. E aqui no Canadá, pelo pouco que eu tenho ouvido das pessoas falar em relação a trabalho e college,
Não tem como. Não tem jeitinho. Entendeu? Amor, e vamos falar agora dessa parte mais importante, né? Você está terminando o college, a parte do tal do PGWP. Você consegue explicar para nós o que significa essa sigla? Eu tenho um visto de estudante com permissão de trabalho, né? O meu visto de estudante, ele me garante estudo integral, né? Eu sou obrigada entre aspas não, eu sou obrigada a estudar integral, né? Porque eu tenho visto através do college que eu estou, que é a Humber, e aí eu posso trabalhar 20 horas por semana, né? In campus e off campus. O que significa? Que eu acho que ninguém fala sobre isso e muita gente não sabe. Se você arrumar um trabalho junto ao college também, você também pode complementar um pouco sua renda, né? Porque você está ajudando no college, eles pagam, você pode trabalhar também 20 horas fora. Só que seria um trabalho remunerado dentro do college, que não conta como horas trabalhadas. Mas não dava tempo, não. Entendi. Não dava tempo. Realmente, quando eu falo que o college integral é integral, gente, assim, demanda muitas horas mesmo. E aí eu tô no visto de estudante, com permissão de trabalho. Assim que eu me formar, tipo, minhas aulas acabam dia 22 de abril, eu estando com algum documento que diz que eu já estou formada, eu já posso dar entrada, então, nessa minha permissão de trabalho chamado PGWP. O PGWP, ele é uma extensão do seu visto para que você possa trabalhar integralmente. Full time. Full time. Então, o meu curso, ele tem 2 anos. O governo canadense vai me dar um visto de trabalho de 2 a 3 anos. Eles geralmente dão o PGWP do tempo do seu curso com até 1 ano a mais. E para que serve esse tempo? Esse tempo serve para que eu ache um emprego que esteja registrado no NOC, que é uma lista de classificação canadense, e para que durante esse tempo eu sirva, né, eu trabalhe. Eu falo sirva, mas você vai receber, servir o país, né? Servir o país com aquilo que eu estudei, com aquilo que eu, né, me formei para fazer, para então, durante esse tempo de trabalho, ir juntando as horas necessárias para que lá na frente eu possa aplicar para minha residência permanente. Então, eu sempre falo para as pessoas, o college, ele não te dá a residência permanente. O college, ele te dá um caminho para a residência permanente. O que você vai fazer durante esse processo que vai determinar se você vai chegar lá onde você almeja ou não. Porque eu conheço gente que teve PGWP negado, eu conheço gente que não conseguiu arrumar o emprego necessário durante o tempo. Então, assim, são várias histórias. Então, o meu maior conselho, já pensando nesse processo de visto de estudante, college público, PGWP, PR, desde o momento do dia 1 que você chegar no Canadá, foque em criar o seu caminho para que hoje, né, eu tô terminando o college. Você terminando o college, você já esteja encaminhado para onde você precisa ir para conseguir as suas horas de trabalho para aplicar para o seu PR. Porque o tempo aqui, ó, gente, ele é assim, ó, ele voa. Ele corre, o tempo passa muito rápido. Quando você piscou, tá abrindo um programa e você não tem o necessário porque você não se preparou lá atrás. Então, você já tem que chegar aqui no Canadá se preparando lá para frente. Não importa se vai ser, eu só me formo daqui 2 anos. Vá semeando, porque quando você se formar no college, você precisa estar com tudo pronto para você engatar no mercado de trabalho. Pessoal, lembrando que a gente está em Toronto, estamos aqui em Ontário. Algumas províncias pode mudar um pouco o sistema. Então, a gente está deixando bem claro que estamos em Toronto, a Carol faz college na Humber, aqui em Ontário. Se fosse Montreal, se fosse British Columbia, poderia variar um pouco em relação aos números, tanto do honors, das notas, da porcentagem, como também do tempo que o governo dá para você fazer essa pós-graduação, né? Esse pós-PGWP. Eu sei que em Montreal, algumas pessoas já me disseram, não tenho a certeza, que lá tem uma facilidade a mais em relação a isso. Mas tem mesmo. Tem mesmo. Para quem faz college privado. Sim. Então, lembrando que a gente está focado aqui em Toronto, estamos focados que vocês que me seguem, vocês, meus Calovers, vai seguir a Carol também, porque a Carol mostra um pouco dessa realidade no Instagram dela. Então, vocês indo para Toronto, vai ser mais ou menos isso que a gente está falando para vocês. Os números eu falei no vídeo passado, estou deixando o card aqui em cima, e a experiência a Carol está falando para vocês hoje. Beleza? Amor, PGWP, trabalhando no NOC, quantas horas, você sabe? Há 1 ano. 1 ano. Um ano full time.
Sim. 2 anos part-time. Mas lembrando que o NOC só começa a contar a partir do momento que você se forma. Sim. Então, por exemplo, mesmo que hoje eu já estivesse num cargo de management, ele não estaria contando. As horas que você trabalhou para trás não conta. Não conta. Entendi. Conta a partir do momento que você se formou e está com o PGWP. Entendi. Isso é importante saber, pessoal. Uma coisa que a Carol está falando aqui, que eu pensei comigo mesmo, né? É muito importante que você que vai focar no college, toda essa grana alta para fazer um college, para tentar uma migração, você tem que sair do Brasil sabendo onde você vai, não onde você vai trabalhar, com o que você vai trabalhar. Por que eu digo isso, pessoal? Porque algumas posições, elas não te dão pontos para você fazer uma aplicação para sua permanente residência no país. Então, por exemplo, você se formou em farmácia. Só que o que você formou naquele setor da farmácia, talvez não te dá pontos para o NOC. Então, você tem que sair do Brasil focado ou focada naquilo que você vai trabalhar aqui. Procura saber se aquela profissão que você vai fazer aqui, no meu caso, eu sou um pedreiro. Pedreiro dá posição, só que não existe college para pedreiro. Só que o tempo que eu tenho trabalhado no Canadá como pedreiro já me garante que eu tenho pontos suficientes para fazer uma aplicação. Vocês estão me entendendo? Então, se você sai daí, vou fazer farmácia, procura saber se aquele setor da farmácia que você vai fazer, se ele te dá pontos para o NOC. Porque não adianta nada você pegar uma grande experiência, uma baita experiência, ser o melhor daquela área e chegar depois do college, a sua vaga, na sua posição, não te dá pontos para sua aplicação. E um detalhe importantíssimo, né? Isso eu tô falando para vocês, eu pensando, tipo, Carol sem o Kalov, e o Kalov não depende do meu processo, tá? Eu tô aqui falando para vocês o processo que eu pensei em fazer sozinha. Hoje ele continua não dependendo do meu processo, então independente do trabalho que eu esteja e do tempo que leva pro meu PGWP sair, ele não é dependente de mim. Vocês vindo em casal, quem for estudar, tá? Na hora de pegar o PGWP e na hora de encontrar o trabalho no NOC, você precisa pensar no seu marido ou na sua esposa, né? Pensando no cenário de que você é Kalover, amiga, né? Como diz o Kalover. Amiga, você vai estudar, quando você se forma, se você não encontra o trabalho no NOC, o seu marido, ele não consegue a extensão do visto de trabalho dele, tá? Porque assim como você vem pra cá com visto de estudante com data de término, o seu marido também tem uma data de término no visto dele. Então, enquanto você não tá no NOC A ou B, seu marido não consegue o visto. Então, para os casados, essa corrida contra o tempo ela é ainda maior. No meu caso, eu sou a única dependente do meu visto. Então, independente de eu estar no NOC ou não, o meu visto vai sair para mim e eu vou poder trabalhar. Mas se você tem alguém que veio com você, o seu cônjuge, e ele depende do seu visto, se você não estiver posicionada no NOC, ele não consegue a extensão do visto de trabalho dele. E ele não pode trabalhar. Então, pessoal, isso que a Carol acabou de dizer para vocês, isso até condiz com o que eu estava falando. Mais uma informação mais importante acima. Se a pessoa que estudou não trabalhar naquela lista que eu falei para vocês, pesquisar lá no começo, você, meu amigo, sua mulher, ela não vai poder conseguir te ajudar com isso. Ela vai poder trabalhar full time. Em qualquer profissão, ela vai ter a permissão dela. Só que se ela não seguir a lista que dá uma posição no NOC, que é o que o Canadá precisa, NOC é isso, pessoal, é uma lista de profissões que o Canadá precisa. Basicamente é isso a tradução. Uma lista de profissões que o Canadá precisa. O meu caso, pedreiro, eu estou no NOC, por quê? Porque precisa-se de pedreiros aqui no Canadá. Então, quando você for sair do Brasil, lembra aquela farmácia? Focar em qual setor da farmácia, para que lá na frente, pós-faculdade da sua mulher, da sua esposa, você possa trabalhar, continuar no seu trabalho, continuar com o seu work permit. Beleza? Isso é uma coisa muito importante de se pensar desde o começo, onde assessoria nenhuma fala para vocês essas coisas. Porque se eles falar, amedrontam vocês. Então agora vocês estão sabendo. Beleza? Amor, tem alguma coisa que você quer acrescentar, que você acha importante falar para eles? Lembrando que vocês vão deixar os comentários, as perguntas, e através das suas perguntas, eu vou chamar a Carol aqui, a gente vai fazer um outro vídeo, beleza? Caso falte alguma informação importante, caso vocês tenham uma dúvida maior em cima de qualquer coisa. Acredito que a gente já tenha falado muito, sim, da experiência.
e da minha vivência, né? Como você disse, se o pessoal tiver alguma dúvida, pode perguntar. Mas o meu maior conselho, assim, é sempre falar para vocês focarem no inglês. A gente nunca sabe o suficiente, é um outro idioma, não é o nosso idioma, assim como às vezes a gente não lembra uma palavra em português, não sabe o significado de uma palavra, no inglês isso é maior ainda. Eu sou uma privilegiada que pude fazer inglês desde pequenininha, eu já mudei pra cá falando inglês, faço college, mas assim, vira e mexe, eu até no trabalho hoje em dia, né, eu olho e falo, nossa gente, não sei o que é isso, não sei o que é aquilo, então assim, nunca é demais estudar, tá, gente? E o Caleb, não sei se vocês sabem, né? O Caleb aprendeu inglês com o Will Smith. Então, assim, existem várias formas hoje de vocês melhorarem o inglês. Eu indico vocês muito ouvirem coisas em inglês, assistirem filmes em inglês para vocês já irem se adaptando, porque vocês vão sentar, gente, para assistir uma aula, pode ser um professor de qualquer nacionalidade, tá? E não pense, não, porque é do Canadá. Gente, o canadense, raiz, o sotaque dele é forte. Então, assim, eu já peguei professores que ficam tipo, tiro bom, não sei o que a pessoa tá falando. Então, foca no inglês. Calovers, esse é o vídeo de hoje. Se inscreve, ative as notificações, deixe seu like, segue a gente lá no Instagram também, caso você queira acompanhar um pouco mais do nosso dia a dia. Eu tô de volta pro Instagram a partir de hoje. A Carol tem postado algumas coisas bem interessantes também em relação à profissão dela, mas perante a vocês, ela vai tentar postar um pouco mais sobre a vida do college também, para que vocês tenham uma ideia de como funciona na prática, ouvindo mais ela falar com o público dela. Tudo certo? Então, espero que vocês tenham ficado até o final do vídeo, tenham gostado, e qualquer dúvida, não tenham vergonha. Pergunta boba é pergunta não feita. Eu era muito confrontador nas escolas, nos trabalhos, sempre fui de perguntar. As pessoas riam da minha pergunta, mas eu tenho tido sucesso. Viajei, aprendi inglês sem ter um professor, porque sempre fui confrontador. Eu não tenho vergonha de perguntar o que é isso. As coisas mais simples eu pergunto, o que é isso? Então, não tenham vergonha. O mundo é nosso e cada um pode estar onde quiser. E eu estou no Canadá porque eu quis estar aqui, a Carol quis estar aqui. E se você quer estar aqui, eu já estive aí. Eu sei onde você quer estar. Então venha com a gente. Beleza? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. On the way.